Muitas teorias tentaram descrever quando e como nosso planeta foi formado. Porém, até recentemente, havia poucas evidências de peso para lhe dar apoio. Agora, no entanto, uma nova descoberta lançou diante dos olhos do mundo um modelo revolucionário de nossas origens, forçando muitos cientistas a pensar no impensável. David Gentry, filho do Dr. Robert Gentry e parceiro no trabalho de seu pai acerca da criação. Podemos demonstrar o princípio dos rádios halos de polônio. Imaginem que esta pastilha de Alka-Seltzer seja uma partícula de polônio e este copo d'água seja um pedaço de granito liquefeito. Eu jogo a pastilha e ela começa a efervescer. Pensem nessas bolhas como a radiação liberada por aquele polônio engastado no granito. A efervescência irá desaparecer em cerca de 30 segundos e só teremos um copo d'água ligeiramente toldada. Bem, só há uma maneira de podermos preservar tais bolhas conforme estão. Podemos colocar o copo d'água no congelador. A água, é claro, iria se solidificar após um tempo. Isso é algo similar ao que a teoria evolutiva sugere, que a rocha derretida lentamente se resfria para formar o granito. Mas como já devem ter imaginado, congelado este copo de Alka-Seltzer não adiantaria nada. As bolhas terão desaparecido muito antes da água se transformar em gelo. E isso seria o que teria acontecido à radiação de polônio se o granito tivesse se resfriado. Teria desaparecido muito antes que qualquer rádio-halo pudesse ficar impresso na rocha sólida. Se eu lhes mostrar um copo d'água congelada com toda a efervescência da pastilha ainda intacta assim, saberão que algo aconteceu para congelar instantaneamente a água. Nesse caso, nós a congelamos instantaneamente dando uma pausa no videotape. Da mesma forma, se olharmos para o rádio-halo demonstrado de forma irrefutável como sendo produzido por um certo tipo de polônio, nós podemos saber que o granito a seu redor teria que ter sido formado instantaneamente. As implicações são incríveis. Se o Dr. Robert Gentry estiver correto, todas as hipóteses evolucionistas acerca da Terra ter sido formada ao longo de milhões ou bilhões de anos estão erradas. E o relato de Gênesis sobre criação da Terra é corroborado. Mas estaria certo o Dr. Gentry? Seria ele um cientista solitário conduzindo sua pesquisa isoladamente? Se seus resultados experimentais fossem trazidos à baila, outros cientistas seriam capazes de refutá-los rapidamente? Até agora, parece que ninguém conseguiu contradizer os resultados do Dr. Gentry. Ninguém conseguiu encontrar alguma falha em sua teoria. Em dezembro de 1981, o Dr. Robert Gentry foi intimado a depor num julgamento no Arkansas, onde a Comissão de Direitos Civis da América tentava impedir o ensino da teoria criacionista nas escolas públicas daquele estado. Ele apresentou seus resultados aos radiohalos de polônio como prova de uma criação instantânea dos granitos. A comissão trouxe um geólogo dos mais renomados, Dr. Brad Derribble, para testemunhar a favor da evolução. Porém, no banco de testemunhas, nenhuma evidência científica pôde desafiar essa descoberta a favor do criacionismo. E, ao invés disso, ele foi referido como citando um pequeno mistério que não podemos explicar. Com tal conhecimento, vamos voltar para obtermos um quadro maior para colocarmos em perspectiva tal descoberta revolucionária. Em particular, como é que isso afeta a idade da Terra? Um pedaço de rocha de granito foi colocado nesse equipamento, que é uma microsonda medidora de íons. Ela mede a proporção de urânio até o chumbo numa determinada amostra. Imaginando o processo de decomposição atual seguindo ao contrário, teorias convencionais sobre a idade da Terra nos dizem que esta rocha aqui na máquina tem 1 bilhão de anos de idade. A questão é, estariam essas teorias corretas? As técnicas para precisar a idade se baseiam no mesmo princípio. Os índices atuais de decomposição radioativa, que são constantes, são usados para computar o que os cientistas imaginam ter acontecido no passado. Isso envolve uma premissa. Não há nada discutível a respeito do índice de decomposição de vários elementos instáveis. Isso foi estabelecido através da observação e medidas como fatos científicos. E a proporção de urânio com relação ao chumbo em várias amostras de granito não está em questão. Porém, o que não foi alvo de observação e de medição foi o que aconteceu no passado distante. Isso até a descoberta do Dr. Gentry, como veremos. Todos os métodos convencionais de determinação da idade da Terra são baseados numa grande premissa. O que está acontecendo agora é exatamente o que aconteceu em todos os pontos desde o início dos tempos até o presente. Este é conhecido como sendo o princípio uniformitarista, que diz que a lei natural pode explicar tudo.
e que nenhum milagre feito por Deus jamais ocorreu. Outra ilustração pode nos ajudar a compreender como isso se relaciona à idade da Terra. Imaginem que esta torneira pingando represente o índice atual de urânio se decompondo em chumbo. E este balde parcialmente cheio com água represente o chumbo acumulando nas rochas de granitos que escavamos na crosta terrestre. Agora podemos medir precisamente quantas gotas caem por segundo. E podemos medir precisamente quanta água há dentro do balde. Dessa forma, podemos calcular há quanto tempo a torneira vem pingando. Tudo isso está muito bem. Mas digamos que em algum momento tenha se tornado um filete constante. Mesmo que temporariamente. Então, mesmo que saibamos precisamente os índices de decomposição atuais e a proporção atual de urânio para o chumbo nos granitos com precisão, tais fatos não nos dizem nada a respeito da época em que a rocha foi formada, a não ser que a decomposição do urânio tenha sido constante. Resumindo, os radiohalos do polônio e o princípio uniformitarista não podem coexistir ambos no mesmo universo. Tem que ser um ou o outro. Então, qual foi a reação da comunidade científica a essas provas? A primeira reação de muitos cientistas que passaram suas vidas investindo na teoria da evolução foi a de tentar descartar a evidência dos radiohalos. Tipicamente, eles a encararam como um pequeno mistério que tem de dar lugar a todas as outras evidências a favor da evolução e a favor de um índice constante de decomposição de radioatividade. Por que a comunidade científica não levou essas evidências ao centro da discussão? A essência da ciência é a de testar todas as teorias através de repetidas experiências. Foram assim que as leis básicas da física e da química foram descobertas. Foi assim que os resultados do Dr. Gentry foram obtidos. Se algo está errado, por que os evolucionistas não refutaram, publicando seus resultados nos jornais científicos, onde seus trabalhos foram publicados? Os halos de polônio nos dizem que os granitos se formaram pela criação, não por processos naturais. Os granitos contêm a assinatura da criação. Riolites e pedras criadas em laboratório não têm. É tudo bastante simples. Uma assinatura indicadora de tal radioatividade surgindo do nada por alguns momentos, deixando sua marca no granito sólido, nos fala de uma criação instantânea como as bolhas congeladas no copo de Alka-Seltzer. Algo extraordinário aconteceu quando estas rochas se formaram. Algo que desafia todas as leis físicas que atualmente observamos. A evidência foi apreendida pelo granito. E no microscópio podemos ver o pequeno mistério da criação, halos de polônio. Eles são um mistério apenas para aqueles que estão determinados a permanecer com a teoria de uma Terra com bilhões de anos de idade. Para aqueles dispostos a aceitar o relato de Gênesis de uma criação recente e súbita, os halos são perfeitamente compreensíveis. Eles se encaixam no quadro bíblico encontrado nas próprias rochas criadas no início da semana da criação. No princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra. Hebreus 1:10. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmos 33:9. Os halos radioativos de polônio oferecem provas sólidas de que as rochas que são a base da Terra, os granitos, foram criados quase que instantaneamente. O Dr. Robert Gentry, aqueles anéis de coloração pálida são quase como se fossem as impressões digitais de Deus, a assinatura da criação.